Fala turma, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Medbox Cast. Meu nome é Vitor Cunha, seu host, e hoje a gente vai falar sobre: existe jeito certo de estudar? A gente sabe que na vida do médico estudar é muito importante e é um casamento, a gente vai estudar para sempre. Então, esse é o tema do episódio de hoje, a gente está muito animado, tenho convidados especiais demais aqui na minha frente e vou começar apresentando o Felipe. Felipe, que é médico, cirurgião, endoscopista, hoje ele vai dar uma aula sobre como estudar em decúbito dorsal, né, Felipe? Bem-vindo novamente, Filipão. Olá, Vitão. Olá, Thames. Olá, amigos do Medbox. Estou feliz demais de estar aqui nessa mesa mais uma vez. Esse decúbito dorsal aí eu aperfeiçoei muito ao longo dos anos e hoje eu vou me colocar muito como ouvinte, realmente em posição de aprendizagem, porque eu estou aqui com uma fera que é a Thames, sobre métodos de estudo, alguém que eu tenho aprendido bastante e eu tenho certeza que vai ser proveitoso demais esse nosso episódio. Exatamente, hoje vai ser uma consultoria para mim também, porque ao meu lado está a Tamara Teixeira. Tamara que tem se especializado muito sobre métodos de estudo, tem falado cada dia mais. E a grande diferença dela para as outras pessoas que falam de estudo na internet hoje é que ela é skin in the game. Não sei quem vocês seguem nas redes sociais, mas antes de ouvir que a pessoa está falando, olhe para os resultados. E a Tamara tem resultados muito expressivos na área de concurso, em residência médica. Hoje ela faz residência lá no HC da UFMG, super difícil, super concorrido de passar. E eu tenho certeza que ela só teve esses resultados porque ela estudou muito para isso, estudou muito sobre métodos de estudo. Então, seja muito bem-vinda, Thames. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema que eu gosto tanto, e a ideia é trazer algo diferente do que você costuma ver por aí, do que você costuma ouvir por aí, que você consiga começar a aplicar hoje mesmo e vai te trazer muito, muito resultado. Antes da gente começar, tem alguns avisos importantes. Temos alguns avisos, o Felipe vai falar o primeiro aviso que ele está doido ali para contar. A primeira coisa, para a gente fazer essas mensagens e essas informações se perpetuarem, a gente precisa muito da sua ajuda para continuar passando informação de qualidade, porque isso aqui é para vocês. Então, a gente precisa que vocês se inscrevam e curtam aqui no canal do YouTube e também avaliem a gente no Spotify. Isso é muito importante para a gente. Exatamente, esse aviso é muito importante. E será que temos algum outro aviso, Tamara? Temos um outro aviso que tem chegado uma demanda muito grande para a gente pelo Instagram sobre quando a gente vai abrir novamente a turma do Medbox. A gente não tinha essa previsão. Lançamos a primeira turma sem realmente ter uma previsão de abrir a próxima para a gente sentir como seria o nosso contato com a primeira turma. Mas sabemos que muitas pessoas ficaram de fora e por isso a gente está avaliando, a gente não vai prometer nada por agora, mas a gente está avaliando abrir uma segunda abertura relâmpago na primeira semana de agosto. Mas fiquem de olho que vão ter mais informações sobre isso. E vai ser muito rápido essa abertura, então tem que ficar realmente de olho. Muito rápido. Vamos ao episódio, então. Tamara, eu queria começar com você. O tema do episódio é: existe jeito certo de aprender? O que você acha sobre isso e de onde veio essa questão, essa importância de saber estudar na sua vida? Bom, para começar, se existe um jeito certo de aprender, é difícil falar, mas definitivamente existem jeitos melhores. Quando as pessoas falam, cada um aprende de um jeito, eu aprendo do jeito X e a pessoa aprende do jeito Y. Na verdade, essa é uma fala muito rasa. Porque existem pessoas que passaram a vida e que passaram anos estudando métodos de estudo que dão mais resultados para a maioria das pessoas. Da mesma forma que durante a faculdade a gente estuda ensaios clínicos e medicamentos que são testados em grupos de pessoas de forma randomizada, duplo cego, enfim, com todos os melhores métodos, existem também as pessoas que estudaram como aprender melhor. Então, isso daí está disponível para que a gente entenda quais são esses métodos. Então, é muito raso você falar que cada um aprende o jeito, porque existe sim o que dá certo para a maioria das pessoas de forma validada. Isso é muito legal. Na minha época, na verdade, eu sempre falo na minha época, é engraçado, né? Mas voltando um pouco na minha época, eu formei em 2015, a gente não falava muito sobre métodos de estudo. Não falava, não era só eu, a minha turma inteira ia para estudar para residência. A gente não tinha isso, vamos estudar, aplique tal método que é mais eficiente. Isso não era muito falado, eu vejo isso crescendo demais. Então, eu confesso que eu ia na raça, sentava ali horas e horas na leitura brava e no finalzinho, lá chegando perto da prova, ia fazer questão, se desse tempo, para tentar me dar bem aí. Eu quero que você conte pra gente, de onde, assim, que veio isso? Por que que você decidiu aprofundar nesse tema? Por que que você decidiu se especializar nisso, entender
isso de forma mais funda, porque eu vejo que você estuda muito a respeito. Um ponto importante sobre isso, que realmente é uma falha muito grande nas escolas, na faculdade de medicina, deveria ter uma disciplina só sobre métodos de estudo, só sobre como aprender a estudar. Isso é uma falha. E eu acredito que no futuro isso vai acabar mudando perante a disponibilidade de informações que a gente tem hoje. E por que você passou, por exemplo, no vestibular, mesmo sem saber nada sobre isso? E eu também passei no vestibular, tive bons resultados na faculdade, mesmo sem saber nada sobre isso. Porque o método tradicional, que é o método mais feito durante a faculdade de medicina, que é o método mais feito no pré-primário, no ensino médio, no ensino fundamental, ele não é um método de todo ruim. Que é o quê? Que é o sentar a cadeira e vai estudar. O método de estudo tradicional é um método que segue uma linearidade. Então, você primeiro estuda a teoria, depois você faz questões e depois você faz revisões. Você segue uma sequência linear naquilo sem nunca voltar ao início e tem aquilo que a gente chama de prática intensiva em um único tema. O problema do estudo tradicional é que ele é efetivo somente se ele for muito intenso. Então, pelo volume que aquilo é feito no pré-vestibular e durante a faculdade, por exemplo, e muitas vezes durante os estudos para residência, você consegue ter um bom resultado, porque você faz aquilo tanto, é tanto volume, é tanto esforço. Só que os métodos de estudo hoje mais validados, que é completamente diferente do método tradicional, ele vem, na verdade, para poupar esforço e para poupar tempo e para, na verdade, otimizar. E você ter muito mais resultados. Então, uma pessoa que tem um resultado bom com os métodos tradicionais, quando essa pessoa aplica os métodos ativos e mais efetivos, o resultado dela triplica. Isso é muito legal você falar. Eu sempre fui muito cabeça dura, sabe? Para me abrir a experimentar novos métodos. E quando a gente começou a namorar, a Tamara já começou a estudar sobre isso e ela me falava: cara, estuda um pouquinho mais dessa forma, você está estudando tudo errado. E eu tinha, na minha ignorância, muita resistência em me abrir, porque até então tinha dado certo. Mas é até bom você falar isso, porque não é o fato de você estudar e, em tese, passar em alguma coisa ou ir bem numa prova, não quer dizer que você possa aprimorar e melhorar o seu esforço e o seu resultado, certo? Essa é a grande questão. Você olha, por exemplo, um atleta olímpico, um medalhista de natação. E ele nadou do mesmo jeito durante toda a vida. E a vida dele são as Olimpíadas, por exemplo. Ele treina o ano todo para aquilo. E aí, chega um belo dia, alguém fala para ele: olha, existe uma forma muito melhor para você fazer esse seu treino, uma braçada diferente. Qual é a coisa mais inteligente que ele pode fazer? Ele pode testar essa outra forma para ter mais resultados naquilo que ele faz. Então, essa é a grande questão desses métodos. E como isso surgiu para mim? Acontece durante a faculdade de medicina um fenômeno interessante, que a pessoa vai seguindo a faculdade, usando os métodos tradicionais, estudando de uma determinada forma, e chega a hora de estudar para as provas de residência e ela vira uma chavinha de concurseira, porque provas de residência nada mais é do que um concurso extremamente concorrido. Então, existe uma chavinha virada nesse momento e esse é o problema. Isso não tem que ser aprendido de última hora, lá no final da faculdade. E essa é uma das nossos principais objetivos, mostrar que isso pode ser aplicável desde o começo da faculdade, você vai ter mais resultado por causa disso. Eu comecei a entender isso um pouco mais a fundo, muito durante a faculdade, mas principalmente quando eu comecei a estudar para as provas de residência. Lá no 5º ano, eu decidi que eu queria fazer clínica médica para fazer endocrinologia depois, e eu queria escolher onde eu ia fazer clínica médica. Eu queria ter uma nota compatível na residência que me permitisse escolher o hospital que eu queria. E para isso eu precisava ter uma nota extremamente competitiva. E eu vi que logo no começo eu percebi que o que eu sabia de métodos de estudo ao longo da faculdade não seria o suficiente para ter uma nota tão competitiva a ponto de poder escolher. E fui entendendo que existe todo um mundo baseado nessa questão de elevar a sua nota, em fazer com que você acerte mais questões certas durante uma prova. Quando que você exatamente começou a querer buscar mais isso? Foi uma prova específica? Me conta. Muito bom. Olha só, como eu falei, assim, no último ano da faculdade, que foi quando a gente se atentou mais ainda para a importância de estudar bem. Então foi também durante o momento de estudos pré-residentes? Totalmente, porque durante a faculdade, assim, provas, né, que é basicamente o período ali que o acadêmico para estudar de verdade. Eu sempre fui, senta ali e vai estudar na véspera para a prova e manda ver. Às vezes virava, né, noites aí, quem nunca passou por isso, mas principalmente no último ano. Mas como eu falei, assim, no meu último ano era na base da raça.
sentar e o máximo ali era grupos de estudos para fazer, de repente, uma prova chegando no final. Isso é muito importante, né? Chegava no final, você se reunir com alguns amigos que estão mais ou menos na mesma altura de voo ali para vocês se motivarem. E a gente fazia isso, a gente sentava, fazia as provas e ia discutindo. Acho que de uma certa forma esse, querendo ou não, era um método de estudo, Com né? certeza, e é um dos métodos mais ativos que existe. Intuitivamente, esse é um método extremamente eficaz e que muitas pessoas passam a faculdade sem estudar em dupla, em trio. E se você é uma das pessoas que faz isso, eu já te falo para você mudar isso agora. Tenha um grupo para estudar com você durante os períodos e antes das provas, porque faz toda a diferença. Quando que você começou a querer aprender mais sobre isso? Pois é, eu achei engraçado você perguntando pro Felipe e eu comecei a pensar que quando que isso foi desperto em mim, né? Eu identifico 2 momentos onde eu despertei que eu precisava aprender a estudar e eu precisava ir bem em alguma coisa. Primeiro foi no vestibular, eu queria passar na UFMG em medicina e eu sabia que eu precisava ter uma nota muito boa. Então, nesse ano eu me dediquei muito a aprender, a treinar e tudo mais. E o segundo momento é hoje, que eu preciso fazer a minha prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Então, são 2 momentos muito importantes na minha vida e eu identifico uma diferença abismal entre as duas, porque lá na época do vestibular eu não sabia absolutamente nada, eu segui o que me falavam no cursinho, foi ótimo, deu certo, mas agora eu sei que eu estou muito mais evoluído nessa área. Um exemplo, por exemplo, é a questão de flashcards, que eu tenho feito muito, estava comentando aqui com a Thames. Estudar de forma ativa esse ano tem feito toda a diferença para mim, toda a diferença. Eu tenho visto que eu sei responder mais as perguntas durante a residência, eu sei responder mais questões de provas antigas, e isso faz muita diferença e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Até esse ano eu não sabia a diferença de estudo passivo para estudo ativo. Então, conta um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Essa é uma questão importante, porque quando você entende sobre métodos de estudo, você sabe onde a sua atenção tem que estar mais em voga e onde você pode despreocupar em algum ponto. E quando você entende sobre métodos de estudos, eu falo que isso é um superpoder, literalmente, porque você sabe escolher aquilo que vai dar mais resultado e você consegue construir os resultados que você vai ter. Você falou de provas, tudo isso está muito atrelado ao nosso sucesso profissional. Então, me parece muito razoável e importante que você fique literalmente profissional em estudos naquilo que vai te garantir um sucesso profissional lá na frente. Então, ter essa motivação por trás é muito, muito importante. E a gente não tem que chegar no momento da urgência, faltando 1 mês para a prova para querer entender sobre isso. E quando a gente fala de métodos ativos, o método ativo, na verdade, ele é aquele método que vai te fazer que vai fazer com que você faça um esforço. E quando eu falo esforço, não é esforço de passar um dia inteiro estudando e muitas horas estudando. É um esforço cognitivo. Você começa a entender que o estudo que é fácil, ele não vale de nada. O estudo que é fácil, ele é inútil. É como se fosse um treino de musculação, um treino de academia. Treino fofo. Se você é o vai estudo lá... fofo. A gente pode, inclusive, adotar esse termo. Estudo fofo. Estudo fofo, não estude fofo. Eu ouvi isso recentemente, de estudar fofo. Mas é o seguinte, se você vai na academia e você fica 2 horas lá treinando perna, você pode ficar 2 horas, você pode suar. Mas se você não focou em realmente ter uma tensão muscular, aquele treino vai ser efetivo ou vai ser a mesma coisa que nada? Era melhor você ter ficado em casa. O estudo acontece da mesma forma. Então, tem que existir um esforço cognitivo. E os métodos ativos, eles são baseados principalmente nisso. Então, quando eu comecei a querer aprimorar sobre isso, começou a primeira vez que eu fiz a prova de residência do R1, eu aprendi muito com o Bernardo Prete nessa época, importante falar isso. Chegou as minhas provas para entrar na clínica médica, eu tive resultados realmente muito bons depois das provas. Só que eu lembro o esforço que eu fiz. E eu fui aprovada em mais ou menos 8 hospitais para fazer clínica médica e tive uma nota, um percentual de acertos nessas provas, de mais ou menos 77%. Isso me garantiu em clínica médica um resultado muito bom. E quando passou isso, eu fiz uma autocrítica desse período, eu fiquei pensando o que impediu que eu chegasse nessa época nos 80%, nos 85% e nos 90%. O que faltou exatamente nesse período? Apesar, obviamente, de eu ter tido um bom resultado. Então, eu queria mais, eu queria melhorar.
porque eu sabia que no R2 de Clínica Médica começaria o meu novo desafio, que é a prova para o R3 de Endocrinologia. E assim que começou o R2 de Clínica Médica, eu fui entender realmente como era a concorrência da endocrinologia. E eu vi que era algo muito diferente, muito acima da prova de Clínica Médica. Eu vi que o HC do Hospital das Clínicas do UFMG, que era o meu principal foco, tinha uma nota de corte de 83 no ano anterior. Eu vi que tinha sido uma das maiores notas de corte do Brasil. Eu vi que a concorrência era algo muito acima do que eu estava acostumada. Então, definitivamente... Rapidinho, só pegar um gancho nesse ponto, é muito importante, eu acho, que a gente falar que você sempre foi aquele perfil de esforçada, né? Você não tinha aquela... até então, habilidade inata de ler com facilidade e aprender. Ou seja, você viu essa necessidade de elevar o seu nível, elevar as suas notas, né? Elevar esse padrão. E aí veio essa necessidade de entender a melhorar um pouco mais a sua efetividade no estudo, digamos assim. Com toda certeza. Se fosse para eu contar, eu sempre falo isso, se fosse para eu contar com as minhas habilidades naturais e a minha inteligência, de que nunca foi de uma pessoa que aprende fácil, eu não teria tido nenhum desses resultados que eu tive. E, na verdade, quando a gente fala de estudo, o seu grau de dificuldade é o que vai determinar o nível do seu refinamento de método. Dúvida. Se é algo que para você é fácil, você pode simplesmente ouvir alguém te falando, você pode Já é simplesmente suficiente, ler, né? você pode aplicar um método passivo para algo que seja fácil para você. Agora, se o nível de dificuldade é maior ou se o sarrafo é maior, a concorrência Você se exige é mais maior, pra tudo, isso né? exige um nível de refinamento que poucas pessoas têm. Você consegue dar alguns exemplos pra gente? O que é basicamente métodos passivos e ativos? O que isso na prática? Porque eu, particularmente, confesso que isso para mim sempre foi grego. O que é um método passivo, um método ativo? Basicamente, exemplos assim. Então, a gente precisa entender que parte dessa questão do esforço cognitivo. O que realmente faz aprender, trazendo assim de uma forma muito leiga, o que faz aprender é quando a gente faz uma busca na nossa mente daquela informação. É o Active Recall. E quando a gente traz isso, eu dei esse exemplo em uma aula do Medbox, é um exemplo que eu achei ele excelente, que é, por exemplo, todos os dias, eu sou uma pessoa que eu não dirijo em Belo Horizonte sem o Waze. Eu faço o mesmo caminho todos os dias com o Waze, eu sou muito acostumada, eu sou péssima para decorar caminho. Você deixa da esquina de O casa, Waze tem é um casa, aplicativo. Inclusive. O Waze é um aplicativo de GPS. Se você todos os dias é acostumada a colocar o Waze para chegar no caminho do trabalho até em casa, você vai ser acostumada a seguir exatamente da forma como ele está mandando na hora de virar à direita e esquerda. Mas se um dia o Waze estragar, acabou a bateria do seu celular, você vai ter que se virar com a informação que você tem na sua cabeça. Você vai ter que literalmente parar e fazer uma busca ativa daquele caminho. E pode ser que você erre o caminho algumas vezes. Pode ser que você se contorça dentro do carro, morra, fique lá 10 minutos parado até você lembrar qual é aquele caminho. E esse dia que isso acontecer e você fizer essa busca ativa, é o dia que você não vai esquecer esse caminho nunca mais. Então, esse é literalmente o estudo ativo que é aplicado a várias coisas diferentes. Então, por exemplo, assim, flashcard é um tipo de estudo ativo? Flashcard é um tipo de estudo ativo, mas logo antes da gente começar o episódio, eu e o Vitor, a gente estava conversando, por exemplo, que os flashcards, eles são um método de estudo ativo excelente e muito popular. Fico muito feliz pelo quanto ele cresceu, eu usei demais, só que ele pode ser também um erro, porque se a pessoa é acostumada a fazer as perguntas e olhar diretamente a resposta sem pensar muito sobre aquilo para fazer mais volume de flashcard, a pessoa vira literalmente uma fazedora de flashcards. Então, é importante que enquanto ela esteja fazendo, ela realmente pare, E busque lá, busque né, a na resposta antes de olhar o verso, antes de dar o clique lá no aplicativo. E uma dica para fazer isso, se você acha que está usando seu flashcard de bengala no estudo, eu espero que você não faça isso, mas é que na hora que você criar o flashcard, não coloque a resposta ali imediatamente, deixe o flashcard em branco, para que quando ele aparecer para você, você tenha que pensar na resposta e faça essa busca ativa novamente e fortaleça o aprendizado. E quando a gente fala sobre método de estudo, por exemplo, baseado em evidências, sobre o que a gente falou no começo de métodos que são mais validados para a maioria das pessoas, um dos grandes problemas do método tradicional é a prática intensiva. O que é essa prática intensiva? Vamos supor que você tem 3 matérias para estudar ao longo da semana. Você vai estudar
ombro, joelho e tornozelo. Isso mesmo. Ombro, joelho e tornozelo. E quadril. Você tem uma semana para fazer isso. E aí você pensa, assim, de ficar mais bem intencionado, super bem intencionado na hora de fazer isso, mas você pensa, tudo bem, segunda-feira eu vou estudar joelho, terça-feira eu vou estudar ombro, quinta-feira eu vou estudar tornozelo, sexta-feira eu já acabei tudo. Exatamente isso que eu fiz. Não, Pois é. já tô vendo. Então, você foca exatamente em um tema por dia. E isso, na verdade, quando a gente contrapõe ao método fracionado, ao método intervalado, o método de estudo fracionado é o método mais validado hoje em dia quando a gente fala de aprendizado efetivo. E o que isso significa? Significa que você, na hora de fazer uma sessão de estudos, você vai dividir os temas. Então, você vai estudar, por exemplo, 2 horas de joelho, 2 horas de ombro, 2 horas de tornozelo na segunda-feira. E você pode pensar assim, não, Thames, mas eu vou demorar muito mais para terminar joelho, sendo que eu poderia acabar ali em um dia. Só que a grande questão, o fato de você demorar mais faz com que você fique mais tempo em contato com aquele conteúdo durante mais dias. E esse acompanhamento do conteúdo no longo prazo faz com que a sua memória fique muito mais consolidada. E, além disso, dentro desse método fracionado, a gente, de um dia para o outro, a gente tem mini esquecimentos daquele tema. E esse mini esquecimento que a gente tem de segunda para terça-feira, na terça-feira que você vai voltar no joelho, por exemplo, lembrar, né? Essa memória, ela fica mais consolidada. Então, a gente tem evidência de que esse mini esquecimento de um dia para o outro e você voltar naquele dia, depois no dia seguinte, no dia seguinte, é o que faz uma memória definitivamente mais consolidada. E o que a gente quer é memória de longo prazo na hora de uma prova concorrida. Nossa. Esse conceito de memória fracionada vai mudar meu planejamento completamente. Nunca tinha pensado nisso e faz total sentido. Outra coisa que eu fiquei impressionado é com o exemplo do Waze. O Waze é muito passivo. Eu tava indo pra UPA essa semana passada e as últimas 3 vezes eu tinha ido de Waze. E na última eu falei assim, não preciso de Waze. Com certeza eu aprendi o caminho. E eu não tinha aprendido o caminho. Eu tava passando e falei, não, eu nunca passei aqui, não é possível. E era exatamente o mesmo caminho. Você se força, né? Porque com o Waze você fica ali, você só vai. Você só vê. No dia que o Waze falha também, por algum motivo, no dia que falhar, acabou. Esse exemplo é muito bom. E aí eu tava lembrando aqui da minha época de faculdade também. Eu me sentia muito frustrado por não conseguir guardar as informações das aulas. Às vezes eu via aula de fisiologia, e eu até gostava de fisiologia, achava o máximo. E, sei lá, nem uma semana depois, eu não lembrava nada. Então, eu sei que essa frustração não é só minha e tem muita gente vivendo isso hoje. Como é que o acadêmico de medicina pode começar a agir hoje para não ter esse tipo de frustração e, melhor, consolidar ainda mais o conhecimento desse tanto de matéria que a gente tem na faculdade? Um dos principais pontos quando a gente fala do acadêmico de medicina, quando a gente entra em métodos de ativo e ciência do aprendizado, é entender, quando você entende isso, é libertador e fica muito mais fácil. Mas você entende que o aprendizado, ele nunca vai acontecer em uma etapa. Nunca. O aprendizado de longo prazo, porque nós temos 2 tipos de memória. Memória de curto prazo, aquela que você decora um negócio para a prova, no dia seguinte você esqueceu. O aprendizado de longo prazo, que é quando você, meses depois, busca aquela informação e acha. E para a gente ter uma memória de longo prazo, o conhecimento ele é consolidado aos poucos. Então, primeiro você vai ter uma aula, um primeiro contato daquele tema. E aí, com esse primeiro contato, o que você vai conseguir fazer com isso é entender, é pegar a ideia geral. Então, se você percebe que naquele momento você não precisa ficar atrelado a detalhes e sim entender a ideia geral e você tem paciência de que aquele conhecimento vai ser construído nas próximas vezes que você estudar aquele tema e vai ser na segunda, na terceira, cada dia mais você vai construindo um tijolo do aprendizado. É como se literalmente você estivesse construindo uma casa. Então, se você entende isso, você percebe claramente que você não precisa ter desespero com cada tema no primeiro contato, mas você percebe que você precisa fazer revisões. Um dos maiores erros do método de estudo tradicional replicado durante a faculdade é que você deixa para estudar para uma prova somente de última hora. Você não se preocupa durante a faculdade em fazer revisões daquele tema. E por isso, quando chega na hora de estudar para residência e falam para você que você precisa fazer revisões, você fica, meu Deus, mas eu nunca fiz revisões na vida. Você nunca fez... Então, a partir de agora, você, durante a faculdade, já consegue sim fazer revisões de cada tema. E a revisão, ela não precisa ser uma coisa desgastante
necessariamente nem demorada. Pode ser, acabou a aula, fechou o caderno, fecha o olho e tenta lembrar do que foi dado naquela aula. Sai com um colega, discute sobre aquele tema, conversa sobre aquilo, coloca emoção naquilo. Torne o estudo mais ativo. E um dos pontos principais para não esquecer, para decorar, como você falou, é fazer uma coisa que o Felipe faz intuitivamente, que é genial. Eu comecei a aplicar isso efetivamente no último ano, e o Felipe faz isso naturalmente e é literalmente genial. Conta o que é. Na verdade, isso foi muito intuitivo desde não sei te falar a idade, assim, mas desde muito novo. Que era a forma que eu via mais prática de aprender alguma coisa e aplicar, tanto na prática do meu dia a dia, quanto para provas. Uhum. Que é basicamente o quê? Fazer associações. Eu funciono muito à base de associações. Mas quando eu falo muito, vocês não estão entendendo. É tudo. Tudo que eu for estudar, eu associo com alguma coisa que na minha cabeça fica muito mais claro de eu aprender. Tipo como? Tipo um exemplo esdrúxulo. Então, vamos lá. A gente está frente a uma... Que é algo que eu uso na prática, tá? Frente a uma hemorragia digestiva varicosa. Então, o paciente sangrou de uma varizes. É claro que com a prática isso você vai, no seu dia a dia, lembrando disso mais facilmente. Mas até você criar uma prática ali, até você saber isso, até ser um reflexo medular, eu sempre vou na parte intuitiva e associativa. E aí eu pego algumas frases na minha cabeça. Então, por exemplo, quando eu precisava lembrar de um sangramento varicoso tratamento, eu lembrava rápido. E é uma frase que, por exemplo, eu lembrava de lembrar da batata. Uma coisa absolutamente nada a ver. Mas o D, ela era a primeira coisa das drogas que eu precisava entrar. Octreotide, somatostatina, terlepressina. Então, o D de drogas. L de lembrar. L de ligadura. Então, você vai fazer endoscopia, né? Em até 12 horas, paciente estável. Aula de endoscopia. E aí, ligadura. Anota Então, aí, D, L. B, da batata. O B é o balão. A gente tem o balão, né, de resgate. O T de tips. Uhum. E da batata cozida. E o C, por último, cozida, C de cirurgia. Ou seja, isso para mim ficou extremamente medular. Nenhum. Então, tudo que eu vou lembrar, eu faço associações. E aí fica muito mais fácil para mim. Não sei se existe algo científico por trás disso, mas é algo que me facilita lembrar. Eu reconheço que eu tenho um pouco de facilidade de lembrar das coisas. Uma memória visual boa e memória associativa muito boa. Então, foi a forma mais efetiva que eu encontrei para lembrar de coisas. Isso para tudo. Das coisas simples até as mais complexas. E uma questão sobre associações é que, quando isso é descrito de forma científica, o que é mais indicado é que a pessoa cria uma história com aquele conteúdo que ela precisa lembrar e uma história do cotidiano dela. Então, uma história que envolve pessoas do cotidiano, uma história que envolve a casa, uma história que envolve o trabalho. Então, quanto mais cotidiano e mais bobo mesmo, mais a chance de você lembrar. Isso. E essa associação agora que o Felipe fez da endoscopia, ele falou agora com uma facilidade incrível. Mas eu lembro quando eu estava, sei lá, no 5º período da faculdade, ele me deu uma aula sobre cardiopatias congênitas de uma forma que eu deveria lembrar por uma associação que ele fez na cabeça dele. Ou seja, já tem muito tempo que ele aplica isso e por isso hoje ele consegue criar com facilidade. Então, a dica é que, se hoje você não consegue ter uma criatividade para criar uma historinha na sua cabeça com o cotidiano, comece agora. A primeira vai ficar péssima, a segunda vai ficar melhor, mas comece a aplicar isso até você criar verdadeiras histórias. Eu confesso que eu achava bobo isso, você acredita? Não é bobo. Eu comecei a fazer... Parece mesmo. Nessa minha preparação, né, para a prova de título, eu comecei a fazer um cursinho, e os professores do cursinho, chama Ortopedia OQM, tudo é porque é muita decoreba, e a gente tem que parar de achar que a gente dá conta de tudo, de pegar informações soltas e lembrar de tudo. Memória é sobre associação, né? Criação de sinapses e tudo mais. Então, eles falavam lá uma associação esdrúxula, ridícula. Eu falava, funciona. Gente, pra que isso? É só eu aprender, que é assim, mas você não aprende facilmente assim. Porque se você associa, isso é muito legal. Porque o nosso cérebro, na verdade, ele está doido para não aprender. Ele quer sempre a facilidade.
verdade, se a gente torna aquele conhecimento para ele mais palpável e mais fácil, sempre vai ser mais efetivo e fica no longo prazo. Sim. Então, como eu estava contando, quando eu cheguei no R2 de clínica médica e vi que eu gostaria de fazer residência de endocrinologia no HC da UFMG e vi o nível da concorrência, antes ainda de entrar no R2, na verdade, no meio do R1, eu vi que eu precisava fazer mais, que os 77%, 78% que eu já tinha acertado não seriam suficientes para chegar nessa aprovação. Eu tinha que ter um diferencial. E com certeza não poderia contar com as minhas habilidades naturais. Então, foi o momento que eu comecei a me aprofundar em métodos de estudo. Então, eu li pelo menos uns 5 livros sobre o tema. Eu comecei a entender o mundo dos concursos públicos. Porque, na verdade, isso tudo que a gente fala sobre método de estudo e que o acadêmico de medicina conhece lá no final da faculdade, é um caminho que o concurseiro de estudos de concursos públicos muito concorridos, ele já voltou 3 vezes enquanto a gente ainda está engatinhando. A medicina está muito atrás nisso, né? Muito atrás, definitivamente. Então, eu comecei a entender o que eles faziam. O que as pessoas que estudam para concursos públicos extremamente concorridos, o que elas fazem, o que elas aplicam, da onde elas tiram as ideias para ter tanto conteúdo e tantos cursos e tantos livros. Então, eu fui atrás disso. E eu fiquei um bom tempo completamente imersa nesse conteúdo. O meu Spotify era só isso, meu YouTube era só isso, o que eu estava lendo era só isso, eu só falava sobre isso. Gente, tinha uma época que, assim, eu não aguentava. Era YouTube o dia inteiro ligado sobre métodos de estudo. E só canal de concurseiro. E aí tem um cara que você gosta muito, que é legal citar ele. Qual que é o nome dele? O Fernando Mesquita. Ele, inclusive, tem um livro que eu falo muito desse livro, chama Cicloiara. Que é um cara que sabe muito a respeito. Eu, basicamente, não aguentava mais os métodos de estudo. Mas o tanto que isso foi efetivo, né, pra você? Completamente efetivo. Então, eu comecei e fiz essa imersão. Comecei o R2 estudando para as provas de endócrino, já pensando, eu preciso ver se esses métodos que eu aprendi, se eles são realmente efetivos, se realmente é isso. Comecei já de cara, primeira semana, primeiro dia, aplicando aquilo. Eu aprendia uma coisa nova que eu estudava sobre isso, aplicava, aprendia e aplicava, aprendia e aplicava. Rapidamente eu colhi um feedback sobre isso. Foi mais ou menos em maio. Isso na residência de endócrino? Isso na residência de clínica, no estudando, R2, logo depois de fazer essa imersão, antes de começar... logo que eu comecei agora no R2 estudando para a prova de R+. Então, logo no começo, 3 meses depois, foi em maio, eu fiz um simulado e fiquei em 6º lugar geral. Acertei 84% com 3 meses de estudo. Então, obviamente, isso era sinônimo de sucesso? Claramente ia dar certo por conta da nota de um simulado? Não. Mas foi um feedback ali imediato de que eu estava no caminho certo. Exatamente. Que eu estava validando tudo aquilo que eu tinha aprendido. Mesmo a curto prazo, né? Isso se aplica, isso é muito legal, né? Claro que, óbvio, o objetivo final é sempre a longo prazo, que a gente fala muito aqui, mas assim, você tem uma prova, por exemplo, você está assistindo isso aqui, você tem uma prova, um mês, uma prova importante, prova de residência, isso já se aplica, né? Definitivamente, definitivamente. E da mesma forma que quanto menos facilidade você tem, mais refinado tem que ser o método, também quanto menos tempo você tem, mais refinado tem que ser o método. Então, colhendo esse feedback, essa validação, eu fui aplicando, testando, aplicando, testando, aplicando, testando, até ter um resultado realmente que eu buscava, que é ter feito os 85% na prova de endócrino. Então, eu falei, isso aqui é um superpoder. Quem não sabe isso precisa aprender agora. Realmente. Agora, é o seguinte, a gente escuta falar de muitas coisas, né? Eu e o Vitão, a gente às vezes não está tão aprofundado no tema igual você, imagino que boa parte das pessoas também não. Então eu quero te perguntar de alguns métodos específicos que a gente escuta falar, eu não sei até que ponto que vale ou não. E um que eu sempre fiz ao longo da minha vida, que é resumo. Então eu sempre gostava de assistir uma aula e criar o meu resumo. Porque, como eu falei, como eu tenho uma memória particularmente associativa e uma memória de imagem fotográfica boa, para mim o resumo era algo legal a ser feito. Mas que você fazia o resumo. Eu fazia. Então, vamos supor, eu assistia a aula, eu ia lembrando, escrevendo ali e, obviamente, muitas coisas que eu não sabia, eu olhava do livro, olhava da aula do professor e fazia o meu resumo. E aí, aquele resumo era o meu guia, basicamente. Funcionou para mim, a base de muito tempo de estudo. Não sei se é algo que tem uma comprovação científica. Você não sabe se você teve bons resultados por conta disso ou apesar disso. Também, né? E muito disso pela minha raça. Mas assim, o que eu quero dizer, eu não sei se isso existe de fato uma comprovação, para mim serviu, né? Que é efetivo ou não é de fato.
Ou se poderia ser mais efetivo? Resumo, de modo geral. Que eu já vi muita gente falando, resumo é uma perda de tempo. O que você acha? Resumos é um tema extremamente polêmico. E muita gente fala, não adianta nada fazer resumos, tudo tem que ser só por questões, nananã. E, na verdade, o problema é que as pessoas fazem resumo errado. E o ato de você anotar e fazer um resumo seu, na verdade, é extremamente efetivo. Quando as pessoas falam que elas aprendem mais quando elas escrevem, tem um fundo de ciência nisso. Tem um fundo de ciência nisso, porque você está fazendo uma ação mecânica. E toda vez que você faz uma ação mecânica com algo que está saindo da sua cabeça, um conteúdo que você está passando para o papel, você tem que prestar atenção na letra que você está escrevendo, na linha que você está seguindo. Então, essa ação mecânica faz com que você preste mais atenção e consolide mais o conteúdo, sim. Isso é fato. O problema é quando as pessoas fazem esse resumo ser uma transcrição de aula. Copia e cola. Copia e cola. É um Ctrl+C, Ctrl+V mental. Que esforço cognitivo que tem nisso? Nenhum. É o esforço ali só da mão. Então, você está, na verdade, usando o resumo como um método passivo. Isso não é efetivo e é só cansativo. Mas se você faz dessa forma, de realmente prestar atenção no que você está escrevendo, e se você consegue, dentro disso, fazer esquemas e mapas mentais, e tópicos, e bullets, e se você realmente está presente naquilo que você está fazendo, isso é efetivo, sim. Uma questão sobre isso é que muitas pessoas, elas acham que elas precisam anotar tudo, porque senão elas vão esquecer. E isso, na verdade, também não é uma boa ideia que você faça, querendo anotar tudo para que você não perca aquilo. Eu demais. Nossa, também, porque, anoto tudo. Na verdade... é tipo grifado o livro, né? Ou da página. O meu é tudo grifado. Tipo assim, isso aqui é o mais importante, né? Só o importante. Aí fica em destaque o que não tá destacado. E aqui eu vou falar uma coisa que poucas pessoas falam. Mas um material de apoio bom, um caderno bom, ele é mínimo. Ele tem que existir, mas ele tem que ser mínimo. Sabe por quê? Porque as informações que você precisa tem que estar na sua cabeça e não no papel. O que você precisa saber tem que estar na sua cabeça. Então, toda vez que você for anotar uma coisa, simplesmente por medo de esquecer, você pensa, não, isso aqui está na minha cabeça, não tem que estar no papel. E, de fato, vai estar. Essa foi... desconfortável, né? Você tira uma bengala ali, basicamente. Essa foi a primeira coisa que eu apliquei doendo. No meu primeiro dia de estudos, com o projeto Prova de Endocrinologia do R+, eu tive o ímpeto de ir anotando tudo que eu estava vendo naquela aula. E eu lembrei daquilo que eu tinha visto no livro 2 dias atrás. Material de apoio tem que ser mínimo, que está na sua cabeça, não precisa estar no papel. E eu falei, não vou fazer isso. E foi a primeira que doeu. E a partir daí eu comecei a fazer isso todas as vezes e eu validei. É efetivo, você não precisa anotar tudo. Eu acho que aceitar isso é um desafio muito grande, é um passo de coragem. Porque, assim... eu vou ter que estudar algo agora, eu abandonar o que eu já faço para começar a aplicar isso, é, de fato, um passo de fé, né? Porque... E aí entra o esforço cognitivo. Você literalmente obriga seu cérebro a aprender aquilo. Você fala... Eu confesso que eu sou... Você fala pro seu cérebro. Né? Assim, é difícil isso aí. Me fala aqui uma coisa, que eu escuto muito também. E muita gente faz, até vende na internet, mapa mental. Sei que você já estudou muito por mapa mental. Na minha época não existia mapa mental também. Pelo menos não tinha acesso. O que você acha de mapa mental? Mapa mental entra na mesma ideia do resumo. Se você faz ele dessa forma, efetivo presente, ele é muito bom sim, muito bom sim. Então, eu não comprar um mapa mental não é interessante, por exemplo? Ao meu ver, não. Definitivamente, porque não é você que está criando. Gente, eu dei um mapa mental pra Tamara. Foi. E, na verdade, então, se você usar... não funcionou. Se você usar eu achei aquilo que ali... eu tava ajudando. Se você usar aquilo ali como um material, como se fosse um livro de consulta, um caderno, para você anotar em cima, interagir com aquele material, escrever em cima, grifar, fazer os seus esquemas em cima daquilo, é válido sim. Mas se você basicamente usar aquilo ali como bengala... Mais um caderno, né? Mais um livro. Na mesma ideia que o flashcard com resposta, aí não vai ser efetivo. Queria que você falasse pra gente uma coisa que eu já vi você fazendo, eu nunca fiz isso, que é uma técnica que você faz, olha que loucura, antes de estudar. Então, você, antes de começar a estudar... Tipo um ritual, assim? Tipo um mindfulness. E o que você vê de fato diferença nisso? É aplicável para todo mundo, não é? O que basicamente consiste nisso? Porque isso é algo, eu tô pensando aqui, algo que a gente pode linkar para a pessoa começar a fazer hoje, já estudar, ela já ver resultado. Mindfulness se aplica para muita coisa na vida, né? Para métodos até de distúrbios alimentares, a gente faz mindfulness. Para métodos de estudo, eu nunca vi ninguém falar isso. Eu vi você fazer, tô falando que foi de autoria própria, mas o que é isso aí?
Então, consiste, na verdade, esse é um tema que eu acho ele tão importante, que tem até uma aula só sobre isso no Medbox, e foi um dos pontos que eu falo que mais mudou o meu resultado, que mais fez parte ali dos 85% lá da prova de endócrino. É o seguinte, meditação e mindfulness é um tema extremamente amplo, não sou nenhuma especialista para falar sobre isso, definitivamente, mas o que eu entendi e apliquei é que se você acalma a sua mente antes de começar a estudar, as informações elas entram com muito mais clareza e você se concentra muito mais. Então, eu comecei a aplicar isso logo no começo. Como que é, basicamente? Basicamente, você fica focado, você pode fazer Antes isso de estudar. antes de estudar. Muitas pessoas fazem isso durante, assim, muitos minutos antes de fazer uma coisa importante. Por exemplo, a pessoa faz 10 minutos de meditação antes de ir em uma palestra. Eu acredito até que foi uma palestra que eu ouvi sobre isso, a pessoa falando que ela fazia palestras melhores quando ela fazia uma meditação antes, limpava a mente Porque às vezes antes. você já vai no ímpeto ali, não precisa estudar, tô com o tempo corrido, você já abre, tá uma zona, um ambiente, eu sou mestre pra fazer. Às vezes a Tamara chega lá, eu tô estudando, eu tô no meio de uma zona, tipo, Deitado. tem papel, deitado, óbvio. Hoje, inclusive, eu tava estudando deitado, ela horrorizou. Mas, enfim, papelada, e a Tamara fala assim, cara, isso tá errado, você tem que preparar o ambiente, assim, né, funciona melhor. O Mindfulness, ele passa por isso também? Então, você coloca uma música ambiente, ou você fica em silêncio, não, pode ser um ou outro, já testei os dois, o resultado é bem parecido. O que eu consegui aplicar na minha rotina com constância foi 5 minutos, então eu tinha uma regra de 5 minutos fazer isso todas as vezes, você pode fazer mais se você tiver mais tempo para isso, mas eu colocava uma música ambiente no meu Spotify e literalmente ficava sentada, focada completamente na minha respiração, completamente. Tem meditações guiadas também para ajudar com isso, mas todas as vezes que eu fazia isso, eu fui percebendo que logo depois de fazer isso, indo direto para os estudos, eu começava a estudar com uma mente Clara, limpa, né? como se você tivesse clareado o ambiente para que as informações entrassem, como se você tivesse deletado o que acabou de acontecer no seu dia e naquele momento você estivesse completamente focado naquilo. Esse foi o efeito rápido que eu vi, senti que a minha mente estava mais limpa, mas depois, quando eu fui entender mais sobre isso, eu vi que a prática de mindfulness e meditação no longo prazo, na verdade, melhoram em muito o foco e a concentração. Isso é muito legal, porque às vezes você vai estudar no meio da correria, então, saiu do plantão e tem um tempinho ali para estudar, você entra na correria, você já tem o ímpeto de pegar, abrir o caderno, abrir a aula, e é legal, porque às vezes sua mente está tumultuada com outras coisas, né? Compromissos que você tem, outras tarefas, uma aula que você tem que montar. Então, acaba que o seu tempo ali efetivo de estudo, ele pode ser menor de fato, né? Muito interessante isso aí. Exato, só que você ganha tempo, porque você perde menos tempo se desconcentrando. Sem dúvida. E sobre tempo, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre ciclo de estudo. Eu acho uma coisa muito interessante, eu não tinha ideia sobre isso também, e eu tenho usado muito... Você até respondeu de um stories meu, dando uma dica para eu fazer ciclos de não só de 25 minutos. Mas como é que você se divide? Como é que você usa Pomodoro sempre? Como é que é? E antes de você falar, isso, cara, foi assim... Para muita gente já é banal, mas para mim foi transformador. Total. Porque eu sou muito desorganizado, sempre fui muito desorganizado para estudar, nunca tive um método. A Tamara que me aplicou isso, ciclos de estudo, né? Pomodoro, por exemplo, né? E aí, cara, a efetividade do estudo nesse tempo, para mim, foi transformadora. Conta pra gente. Então, na verdade, essa ideia de ciclos de estudos, eu chamei isso de ciclos de estudos, mas na verdade existem vários nomes diferentes. É basicamente você dividir o seu tempo de estudos em períodos intervalados de foco com descanso. O método mais antigo e mais tradicional de fazer isso é o método Pomodoro, que são 25 minutos. E é um método excelente que muita coisa veio depois do método Pomodoro. Foi a primeira forma que eu apliquei. E hoje eu vejo que, na verdade, o método Pomodoro, ele tem uma responsabilidade muito importante na vida de estudante, porque geralmente é a primeira vez que o estudante começa a cronometrar os estudos. É a primeira vez que ele consegue entender exatamente quantas horas ele está estudando. Líquidas, né? Exatamente. Esse conceito de horas líquidas é legal também. Então, o Pomodoro, ele entra muito para ensinar o que são horas líquidas, porque horas líquidas, no fim das contas, é somente o período que você estava focado. Se você senta para estudar uma tarde toda e achou que estudou 5 horas, definitivamente você não fez isso. O tempo líquido, ele é muito menor. Isso vem do ciclo de estudos. Então, a dica que eu dei para o Vitor, quando ele falou sobre
sobre isso foi, o método Pomodoro de 25 minutos, ele pode ser excelente para várias pessoas, mas para quem precisa de um foco maior e um conteúdo mais denso, 25 minutos pode ser pouco. E o melhor dos ciclos de estudos é que eles são adaptáveis. Então, por exemplo, eu comecei do método clássico de 25 minutos, depois eu passei para 35. 25 o quê? Descansa o quê? 5, descansa 10? 25, são 4 ciclos, o clássico. São 4 ciclos de 25 minutos, com 5 minutos de intervalo entre eles. A cada 4 ciclos, você faz um descanso longo, cronometrando o tempo todo. E aí é importante a gente falar para quem nunca viu, assim, nesse tempo de produtividade, né, de estudo, de trabalho que você estiver fazendo, é importante que você não faça outras coisas. Não faça. Celular longe, uma coisa que a Tamara faz muito. Ela deixa o celular em outro cômodo. E aí lembrou de... Isso é legal. Ah, lembrei que eu preciso mandar pro meu chefe alguma coisa. O que você faz? Eu paro e anoto. Anota e não faz isso, e não né? faz. Na hora não Com vai... certeza. Tem que ser militar ali enquanto você tá fazendo. Ah, banheiro, segura pro intervalo. Não, aí não. Aí não, você vai banheiro no banheiro. pode? Uai, claro. Ah, eu errava. Você está com vontade de fazer xixi? Você não vai conseguir absorver nada. Não, assim, fica incomodado. Faltam 5 minutos, eu vou esperar. Não, Minha cabeça agora, uma coisa que as pessoas erram muito é que durante os intervalos do Pomodoro, elas, assim que entram no intervalo, ela vai direto olhar as redes sociais. Normal, né? Isso é um erro muito grande, porque por mais que sejam 5 minutos olhando a rede social, o estímulo curto dopaminérgico atrapalha a sua concentração. Você voltar a concentrar. Então, uma coisa que eu fazia muito isso no ano passado, eu deixava o meu celular escondido de mim, a ponto de que, às vezes, depois, quando eu acabava de estudar e ia procurar ele, eu não achava. Então, tá na geladeira. Então, entenda isso. O seu celular é o seu maior vilão de concentração. É o seu maior concorrente. Não é a pessoa que vai fazer a prova junto com você. É o seu celular que te atrapalha. Então, deixe ele em outro cômodo. Só o fato de ele estar no mesmo cômodo de você, no mesmo cômodo que você está estudando, atrapalha a sua concentração. Não deixa isso te auto-sabotar. Muito bom. Muito interessante. Assim, a gente já tá chegando no final do nosso tempo. Eu acho que a Tamara poderia ficar falando aqui umas 3 horas sobre o assunto. E você viu, né? Que se deixar... gosta pouco. Mas eu queria considerações finais de cada um. Eu vou começar aqui pelas minhas. Eu confesso que eu fiz o dever de casa antes do episódio, dei uma olhada sobre método de estudo, quem fala sobre isso. E eu achei sobre uma moça, uma neurocientista, na verdade, chama Barbara Oakley, lá dos Estados Unidos, que ela fala muito e estuda muito sobre método de estudo, método de aprendizagem. E ela estava contando de um estudo que ela fez e ela percebeu que... Qual que é a nossa intuição? Às vezes a gente está... querendo relembrar um assunto rápido, vai ir para uma prova, e a gente, qual que é o primeiro passo? É pegar um resumo, olhar rápido ali, ler a matéria rápido. Mas ela falou que nesse estudo, eles compararam se você conseguia lembrar mais quando você abria um resumo, abria uma matéria antes da prova, ou se você fechava o olho e tentava relembrar toda a matéria ativamente. E fechar o olho e relembrar a matéria ativamente dava muito mais resultado do que você pegasse a matéria, abrisse o caderno e lesse o resumo. Então, eu acho que isso prova e resume tudo que a gente falou aqui hoje. Recordar ativamente realmente dá trabalho para o seu cérebro. E isso, particularmente, tem sido muito importante na minha vida, aprender mais sobre isso. Então, baita aula, baita episódio. Tenho certeza que quem está assistindo também aprendeu muito. Legal. Pegando esse gancho aí, é muito legal ver que muita gente acha que alguma coisa não é para ela. Eu me incluo nisso, tá? Particularmente sobre métodos de estudo. Ah, não é para mim, eu tenho dificuldade de estudar, tenho dificuldade de concentração. Eu aceito que eu não posso passar em uma residência muito concorrida porque eu tenho dificuldade de aprendizagem, enfim. Então, acho que essa é a grande lição. Existem métodos que você pode, acessível a 100% das pessoas. Não é para aquele grupo seleto que tem facilidade, isso já passou, né? Claro que tem pessoa que tem mais facilidade de aprendizagem, mas o método de estudo é exatamente isso. Essa ferramenta que tem o poder de potencializar a sua efetividade e você ultrapassar quem apenas tem uma facilidade maior. Então, acho que é isso. Muito bom. Definitivamente. Eu estou muito feliz de ter feito esse episódio. Com certeza terão outros com esse mesmo tema. E se eu puder dar uma dica para você que chegou até esse final, faça uma análise dos seus estudos hoje. Você realmente sente que você está aprendendo? E faça uma análise pensando principalmente na sua dificuldade cognitiva, no seu esforço cognitivo. Se pergunta, tá fácil? Porque eu vou te contar agora. Se até agora você não entendeu, se tiver fácil, tá errado.
É igual treino, né? É É. igual treino, basicamente. Excelente. E a pessoa tem que entender também que na faculdade eu achava que nunca mais ia precisar estudar. Não, passei na residência e acabou. Gente, médico é um casamento. Você vai estudar pra Tá sempre. só começando, né? Quanto antes você aprender, melhor. E só para finalizar, é uma coisa que eu e a Tamara a gente até conversa bastante, que é inclusive incentivador para as pessoas. Apesar de você, sim, ter que continuar estudando ad eternum, é muito mais legal você Muito. estudar a sua especialidade. É lindo. Mas você faz estudar parte o essa processo. Cara, eu odeio, com todo respeito, as GOs, eu odeio ginecologia e obstetrícia. Eu ia sentar para estudar, parecia um parto, literalmente. Mas foi importante. Hoje, quando eu paro para estudar endoscopia, por exemplo, cara, óbvio, né? O estudo por si só sempre vai ser um esforço. Mas é muito mais legal. Então, assim, continue, porque o estudo é ad eternum, mas é muito motivador. E está definitivamente atrelado ao seu sucesso profissional e à 100%. realização dos seus sonhos. Estudem. Não tem Estudem. para onde correr. Estudo. Quem não estuda é louco. É né? louco. É isso aí, pessoal. Muito Esse foi o bom. segundo episódio do Medbox Cash. E até a próxima. Até.